Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Aquí en Sao Paulo, Brasil, Aqui em São Paulo, Brasil, en el teatro no São Teatro Pedro. São Pedro. Es para mí una bendición grande É para mim uma bênção grande estar con ustedes en esta ocasión estar com vocês nesta para ocasião compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar uns momentos de companheirismo alrededor del programa divino ao redor do programa divino correspondiente a este tiempo final correspondente a este tempo final y ver así e ver assim donde nos encontramos en el programa de Dios onde nos encontramos no programa de Deus y ver la obra de Dios e ver a obra de Deus correspondiente a este tiempo final correspondente a este tempo final y así disfrutar la e obra de assim Dios desfrutar da obra de y Deus recibir sus bendiciones e receber suas en este bênçãos tiempo final neste tempo final y escuchar su voz e escutar sua voz revelándonos revelando-nos todas as coisas correspondentes a este tempo final. leemos en el libro del Apocalipsis Leremos no livro de Apocalipse, capítulo 1 capítulo 1, verso 1 al 3 versículo 1 ao 3 y capítulo 22 e capítulo 22, verso 16 versículo 16. y dice así la E escritura, disse assim a la Escritura: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice, E Apocalipse 22, versículo 16 disse: yo Jesús, Eu, Jesus, enviei o meu daros anjo testimonio de estas cosas en las iglesias. para dar testemunho destas coisas nas Yo igrejas. soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração de Davi, la estrella resplandeciente de la mañana. a resplandecente estrela da manhã. Que las bendiciones de Cristo Que as bênçãos de Cristo sean sobre cada uno sejam sobre cada um de vocês y sobre mí también. e sobre mim Y também, nos permita entender e nos permita entender todo su programa todo o seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final. a este tempo final. Pueden tomar asiento. Podem sentar-se, tenham a bondade. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião é el misterio del ángel de Jesús, o mistério do anjo de Jesus, del Apocalipsis. do Apocalipse. Este ángel es misterioso Este anjo é misterioso porque la escritura, porque na Escritura, el capítulo 1 del Apocalipsis desde o capítulo 1 de Apocalipse hasta el capítulo 22, até o capítulo 22 do Apocalipse, nos habla de este ángel. nos fala deste anjo. Y este ángel E este anjo es el que trae esta revelación é quem apocalíptica traz esta revelação apocalíptica al apóstol San Juan. ao apóstolo São João. Es tan importante en el programa de Cristo este ángel Este anjo é tão importante no programa de Cristo
que vean lo que sucedió con Juan el apóstol, el cual recibió a este ángel. Que vejam o que aconteceu com João o apóstolo, o qual recebeu este anjo. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10, Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 10, dice así: disse assim: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Y el ángel me dijo, E disse-me: escribe, escreve, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Son Cordeiro. bienaventurados São bem-aventurados porque son los elegidos de Dios, porque são os eleitos de los Deus, miembros de la iglesia, os membros da Igreja de Jesus Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo. redimidos pelo sangue de Cristo. Y me dijo, E me disse: estas son palabras verdaderas de Dios. estas são as verdadeiras palavras de Deus. Yo me postré a sus pies para adorarle. E eu prostrei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: Mira, olha, no lo hagas. não faças Yo soy tal. consiervo tuyo Sou teu y de conservo tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Porque el Deus, testimonio de Jesús porque o testemunho de es el Jesus espíritu de la profecía. é o espírito da profecia. Podemos ver Podemos ver que en el programa de Dios que no programa de este ángel Deus, es muy importante, este anjo é muito a tal importante, grado a tal grau que toda la revelación de que Jesucristo toda a revelação de Jesus del Cristo, Apocalipsis do Apocalipse, es dada a Juan é dada a João por medio del ángel de por meio do anjo de Jesus Cristo. por medio del ángel de Jesucristo. Por meio do anjo de Jesus Viene Cristo, la revelación apocalíptica vem a revelação apocalíptica. y Juan E João se se inclina delante del ángel, diante do anjo, se postra en tierra prostra-se em para terra los pies del ángel para adorar aos pés do y el anjo. ángel le dice E que o no lo anjo haga. lhe diz que não o faça. Y aquí se identifica el ángel E aqui o anjo se identifica como uno de los consiervos de Juan, como um dos conservos de João. es un colega, É um colega, es redimido por la sangre de redimido pelo sangue de Cristo. Cristo. Y también dice, E também y de tus disse: hermanos e que de retienen teus el testimonio de irmãos Jesús. que têm o testemunho de Jesus. Es también É também un miembro de la iglesia de Jesucristo, um membro da Igreja de redimido Jesus por la Cristo, sangre de Cristo. redimido pelo sangue de Cristo. Y en esta ocasión, E nesta ocasião, vean ustedes, vejam vocês, no fue aceptada la adoración que Juan le ofreció. não foi aceita a adoração que João lhe ofereceu. ¿Y por qué sería que Juan quería adorar al ángel? E por que seria que João queria adorar o anjo? Porque veía Porque via a Jesucristo revelado en Jesus su Cristo revelado em seu anjo. ángel. La revelación de Jesucristo A revelação de Jesus Cristo estaba en el ángel de Jesucristo. estava no anjo de Jesus Y por Cristo. eso es E por isso é Apocalipsis capítulo 4, que em Apocalipse capítulo 4, verso 1, versículo 1, Cristo dice, Cristo disse: sube acá sobe y aqui, yo te mostraré e eu te las mostrarei cosas que han de suceder as coisas que depois destas después de estas. devem acontecer. En Apocalipsis 22 E em Apocalipse 22, vemos que toda esa revelación, vemos que toda esta revelação estas cosas que deben suceder, destas coisas que devem acontecer son dadas a conocer. são dadas a conhecer por meio do anjo de Jesus Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque en el ángel de Jesucristo Porque o anjo de Jesus Cristo está el que lo envió. está quem o enviou. Nuestro amado Señor Jesucristo, Nosso amado Senhor Jesus Cristo, manifestado en Espíritu manifestado em Espírito Santo, dando a conhecer por meio do seu anjo mensageiro estas cosas. todas estas coisas. Está usando o seu anjo mensageiro
en esa manifestación de nessa Cristo manifestação de para el Cristo día postrero. para o último dia. Y Juan estando en el día postrero, o E día del Señor, João estando no último dia, o dia do Senhor, estaba viendo estava vendo esta manifestación esta manifestação de Cristo en su ángel mensajero. de Cristo em seu anjo mensageiro. Luego Apocalipsis capítulo 22, versos 6 Depois, em Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 al 10, ao 10, encontramos encontramos que toda la revelación de todas las cosas que deben suceder que toda a revelação de todas as coisas que devem acontecer vienen por medio del ángel de Jesucristo. vem por meio do anjo de Jesus Cristo. Y me dijo, E me disse: estas palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e Y el verdadeiras. Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo mostrar a sus siervos para mostrar aos seus servos deben suceder pronto as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? a su ángel. Ao seu anjo. ¿Para qué? Para quê? Para mostrar Para mostrar a seus servos que deben suceder as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que Cristo disse daría a conocer que daria a conhecer, agora são dadas a conhecer por meio do anjo de Jesus Cristo. por medio de su ángel. Porque por meio do seu anjo, Jesus Cristo se manifesta no último dia, no meio da sua igreja, dando a conhecer a sua igreja Estas cosas todas essas coisas que em breve devem acontecer. he aquí vengo pronto. Eis que presto venho. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Las palabras de la profecía de As palavras da profecia deste livro trae este ángel mensajero que este anjo mensageiro traz, vejam vocês, son de bendición são de para bênçãos todos los que oyen para todos os que y ouvem leen e leem y guardan las palabras e guardam as palavras da profecia deste livro, que es revelado que é revelado por el ángel del Señor. pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Este libro Este es livro un libro profético. é um livro Eso profético. dice Por isso disse, palabras as palavras da profecia de este libro. deste livro. Y si es una profecía Essa é uma profecia la que trae el ángel del Señor Jesucristo, a que o anjo do Senhor Jesus Cristo traz, é um profeta. porque son los profetas Porque são os profetas que traen las profecías. os que trazem as profecias das coisas que devem acontecer. Sigue diciendo, Segue dizendo: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. y después que las hube oído y visto, E havendo-as ouvido e me postré visto, para adorar los pies del ángel que me mostraba estas prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para o adorar. cosas. Pero él me dijo, Mas ele me disse: olha, no lo hagas, não faças porque yo tal, soy consiervo tuyo, porque eu sou conservo tus teu hermanos los profetas, e de teus irmãos os y de los profetas, que guardan las e dos que palabras de guardam este libro. as palavras deste livro. Adora a Dios. Adora a Deus. Y me dijo, E me disse: no selles las palabras de la profecía de este libro, não seles as palavras da profecia porque el deste tiempo livro, está cerca. porque o tempo está próximo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, cómo Juan por segunda ocasión como João, pela segunda ocasião, quiso adorar al ángel de Jesucristo, quis adorar o anjo de Jesus Cristo. pero el ángel le dijo Mas o anjo lhe disse que no lo hiciera. que não o ¿Y fizesse. por qué San Juan, siendo un apóstol, quiso adorar al ángel de E Jesucristo? por que São João, sendo um apóstolo, quis adorar o anjo de Jesus Cristo? Porque vio a Jesucristo Porque viu Jesus Cristo revelado en su ángel, revelado em seu anjo, dando a conocer dando a conhecer todas estas todas que deben estas coisas suceder pronto. que em breve devem acontecer. E é a revelação de Jesus Que viene por Cristo, medio del ángel que de vem Jesucristo. por meio do anjo de Jesus Cristo. Y Juan, E João, compreendendo que es la revelación que é a revelação a través através del ángel mensajero, do seu anjo mensageiro, la revelación de a revelação de Jesus Cristo, quiso adorar a Jesucristo, quis adorar Jesus Cristo, adorando al ángel de adorando o anjo de Jesus Cristo. Pero el ángel le dijo, Mas o anjo lhe disse que não o fizesse. ahora podemos ver Agora podemos ver que este ángel
que este anjo no es el Señor Jesucristo. não é o Senhor Si Jesus hubiese Cristo. sido el Señor Jesucristo, Se tivesse sido o Senhor Jesus Cristo, hubiese recibido la adoración teria que Juan le ofrecía. recebido a adoração que João lhe oferecia. Ahora vamos a ver Agora vamos ver lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo o que disse o precursor da segunda vinda de con Cristo relación a este ángel. com relação a este anjo de Jesus Cristo. En la página 41 del Na libro de página Citas, 41 do livro de citações, verso 330, versículo 330, dice: disse: y fue enviado. La Biblia no dice quién era el ángel, a Bíblia não disse quem era o anjo, pero sabemos que era un profeta. mas sabemos que era um profeta. Ahora vean lo que dice Agora vejam o que disse el precursor de la segunda venida de Cristo. o precursor da segunda vinda de Que este Cristo, ángel de Jesucristo, que este anjo de Jesus Cristo é um profeta, un hombre um homem con las dos conciencias juntas. com as duas consciências juntas, Porque la Biblia enseguida dice: porque a Bíblia em seguida disse: yo Jesús he enviado mi ángel para testificar de las cosas que han de acontecer brevemente. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar as coisas que hão de acontecer brevemente. Luego vemos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel, Depois vemos que quando João começou a adorar o anjo disse: mira, no olhe, hagas. não o faças. Apocalipsis 22, Apocalipse verso 22, 6 al 10. versículo 6 ao 10. Y él dijo: E ele disse: porque yo soy Porque- siervo juntamente con los profetas. porque eu sou servo juntamente com os profetas. Podía haber sido Elías. Podia ter sido Elias, Podía haber sido uno de los profetas. podia ter sido um dos profetas. Juan era un apóstol, João era um apóstolo, pero este profeta fue enviado. mas este profeta foi enviado. Juan, siendo un apóstol, E João, sendo um apóstolo, mire la naturaleza de sus demás epístolas. veja a natureza das suas demais epístolas. Prueba que Juan no lo escribió. Prova que João não o escreveu. O sea, prueba que Juan Ou seja, prova que João no es el autor del libro não del é o Apocalipsis, autor do livro de Apocalipse, porque no tiene la naturaleza de Juan. porque não tem a natureza de João. Luego mire la naturaleza de esto, Depois veja a natureza disto, o sea, la naturaleza del libro del Apocalipsis. ou seja, a natureza do livro de Apocalipse. Juan era un escritor, João era um escritor, un apóstol, um apóstolo, pero este es un espíritu de profeta. mas este é um espírito de profeta. Es enteramente una persona diferente. É inteiramente uma pessoa diferente. O sea, que ese ángel Ou seja, que este anjo que le reveló a Juan el libro del que Apocalipsis revelou a João o livro de Apocalipse es un espíritu de profeta. é um espírito de profeta. Ahora, cuando se habla de un espíritu, Agora, quando se fala de um las espírito, personas as pessoas piensan que es algo que no se puede ver, pensam que é algo que não se pode pero ver, cuando se habla de un mas quando se fala de um espírito, de una persona, de uma de pessoa, un profeta de um profeta o el Espíritu Santo, ou o Espírito Santo, tenemos que comprender temos que compreender que es una persona que é uma pessoa con un cuerpo com um corpo de otra dimensión, de outra de dimensão, la sexta dimensión, da sexta dimensão, de Dios, se vem da parte de y es Deus. un cuerpo parecido a nuestro E é um corpo parecido ao nosso pero de la corpo, sexta dimensión. mas da sexta dimensão. En esa clase de cuerpo Nessa classe de corpo estaba Jesucristo estava Jesus Cristo antes de tener el cuerpo de carne que antes nació de de la Virgen ter o corpo de carne que nasceu da Virgem Maria. María. Y estando en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, E estando neste corpo teofânico da sexta dimensão, foi que apareceu a Abraão em diferentes Por ocasiões. eso podía decir Jesús, Por isso Jesus podia dizer: antes que Abraham fuese, antes que Abraão existisse, eu sou.
também havia dito: Abraham deseó ver mi día. Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Y eso fue cuando comió E con isso Abraham, foi quando comeu com Abraão, Elohim, Elohim, porque Elohim es porque Elohim é Cristo estando en aquel cuerpo estando naquele corpo en el cual visitó a Abraham. no qual visitou Abraão. Se materializó delante Se de Abraham, materializou diante de Abraão, juntamente con Gabriel y juntamente com Gabriel e Miguel, Miguel, y comieron con e comeram Abraham. com Abraão. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo los ángeles de Dios como os anjos de Deus visitan visitam a los seres humanos. os seres humanos. Estando Cristo Estando Cristo en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, é el chamado ángel de Jehová, o anjo de el Jeová, ángel que libertó al pueblo o hebreo, anjo que libertou o el povo ángel que hebreu, apareció a Moisés, o anjo que apareceu a Moisés naquela luz, en aquella columna de fuego, naquela coluna de que fogo, los ángeles porque os anjos aparecem en luz em luz o aparecen ou en aparecem forma visible, em forma visível como um homem, son são de otra dimensión de outra dimensão y no tienen limitaciones. e não têm limitações. Ahora Agora pueden aparecer podem aparecer materializados en materializados esta dimensión terrenal, nesta dimensão terrena, manifestarse se manifestar en la dimensión na dimensão de materia, de matéria, pero pueden manifestarse mas pode se en la manifestar dimensión de luz. na dimensão de Se luz. manifiestan, E se manifestam na dimensão de luz, pois aparecem como pero si luz. se manifiestan, Mas se manifestam na dimensão de matéria, entonces aparecen pois então aparecem em forma visível, como um homem, y pueden comer. e podem comer. Como cuando se materializó Como quando se materializou Elohim, comeu com Abraão. Ahora podemos ver Agora podemos ver que se pueden mover que se podem mover en diferentes dimensiones. em diferentes dimensões. Jesus, estando en su cuerpo teofánico, estando em seu corpo teofânico, vejam tudo o que fez, desde el Génesis desde o Gênesis hasta el nacimiento de su cuerpo até o terrenal, nascimento do seu corpo terreno, y después e depois que murió que morreu y resucitó. e ressuscitou, Luego de tener su ministerio aquí en la depois de tierra, ter seu ministério aqui na terra, subiu ao céu, se sentó a la diestra de se Dios, sentou à destra de Deus, colocó su sangre colocou seu sangue sobre el asiento de misericordia, sobre o assento de misericórdia, el propiciatorio o propiciatório del templo que está en el cielo, do templo que está no céu, el o propiciatorio propiciatório ahí en el lugar santísimo del lá templo no de lugar Dios, santíssimo do templo de Deus, para hacer intercesión con para su sangre fazer intercessão com seu por sangue, todos los que tienen sus nombres escritos por todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. y siendo Jesucristo E sendo Jesus Cristo, el sumo sacerdote o sumo sacerdote el que había Melquisedeque, aparecido a Abraham quem tinha aparecido a Abraão cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, encontramos que ha estado haciendo intercesión como sumo encontramos que esteve fazendo intercessão como sumo sacerdote no templo que está no céu. sacerdote. Él no vino Ele não veio como sumo sacerdote como sumo sacerdote del orden de Leví, da ordem de Levi e Arão. por eso Por isso, no apareció como sumo sacerdote não apareceu como sumo sacerdote do templo terreno, porque él es el sumo sacerdote porque ele é o sumo sacerdote Melquisedeque, de ese orden de Melquisedec, desta ordem de Melquisedeque, templo que está en el cielo. do templo que está no Eso, céu. su sacrificio Por isso, seu sacrifício y su sangre e seu sangue fue llevado al cielo, foi levado ao al céu, templo de Dios. ao templo de Deus. Y allí él ha estado haciendo E ali intercesión ele esteve fazendo intercessão como sumo sacerdote como sumo sacerdote com seu próprio sangue. cuando haya entrado hasta el E último quando de los tiver escogidos, entrado até o último dos escolhidos de al Deus, cuerpo místico de Cristo, no corpo místico de Cristo, terminará su labor terminará seu trabalho de intercessão y saldrá. e sairá. Y los muertos en Cristo E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos que transformados, él reclamará porque ele todo lo que ha reclamará redimido con su sangre tudo preciosa. que ele redimiu com seu sangue precioso. Agora vejam vocês Como nuestro amado Señor Jesucristo como nosso amado Senhor Jesus Cristo ha estado en el cielo esteve no céu haciendo intercesión fazendo intercessão y todavía
está allí, e ainda está ali, pero saldrá pronto de allí. mas sairá em breve Y dali. entonces se cerrará la puerta E então se fechará a de la porta misericordia, da misericórdia, porque ya no habrá sangre porque já não haverá sobre el sangue propiciatorio sobre o propiciatório templo que está en el cielo. do templo que está no céu. Ahora Agora podemos ver podemos ver como Cristo, como Cristo, siendo el Melquisedec, sendo Melquisedeque, que le apareció a Abraham, que apareceu a Abraão, sacerdote de Dios, o sacerdote de Deus, del templo que está en el do cielo, templo que está no céu, y siendo e sendo el ángel de Jehová, o anjo de o Jeová, ángel del pacto, ou o anjo do pacto, que le apareció a Abraham, que apareceu a Abraão, a Isaac, a Jacob a Jacó y también a Moisés. e também a Moisés, e disse: Yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Con él fue que Jacob luchó Com ele foi que Jacó lutou, y Jacob no lo soltó e Jacó não o soltou, hasta que no lo bendijo. até que o abençoou. Y cuando lo bendijo, E quando o un abençoou, nombre nuevo. deu um nome novo. Disse: No se llamará más tu nombre Não te chamarás mais teu nome Jacó, Jacob, sino Israel. mas Israel. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese ángel que esse anjo bendijo a Jacob abençoou Jacó y trajo un cambio e trouxe uma mudança para la vida de Jacob. para a vida de Jacó, uma mudança positiva. Ese ángel del pacto, Esse anjo do pacto, como hemos visto, como vimos, es nuestro amado Señor é Jesucristo nosso amado Senhor Jesus Cristo, en su cuerpo teofánico, em seu corpo que teofânico, aparecía que aparecia en una luz em uma luz o aparecía ou aparecia como un varón. como um varão de outra Él dimensão. fue el que creó Ele foi quem criou los cielos y la tierra. os céus e a terra. Y ahora E agora se hace carne se faz carne. y su nombre, Esse é o nome colocado en el velo de carne, colocado no véu de carne, es Jesús. é Jesus. Ese es el nombre Esse é o nome de redención. de redenção. Significa Significa redentor redentor o salvador. ou salvador, Para hacer su obra de redención. para fazer sua obra de redenção. Y puede decir, E podia dizer: antes que Abraham fuese, Antes que Abraão existisse, yo soy. eu sou. Y ahora, E agora, el ángel del Señor Jesucristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, antes de los ángeles mensajeros, antes dos anjos mensageiros, estar manifestados en carne humana en la tierra, estarem manifestados em carne humana na terra, já era. él es el ángel Ele é o anjo que le ministró a Juan el apóstol que ministrou a João o apóstolo toda esa revelación apocalíptica. toda essa revelação apocalíptica. Y es el ángel E é o anjo que para el día postrero que para o último dia estará en la iglesia de Jesucristo, estará na igreja de Jesus Cristo, em carne humana manifestado, la piedra angular na era da pedra y angular dispensación del e reino. dispensação do reino. Estos son Estes são ángeles ministradores. anjos ministradores. Como nos dice Como nos disse San Pablo en su carta a São los Paulo Hebreos, em sua carta aos Hebreus, verso 14, versículo 14, dice, disse: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Este ángel del Señor Jesucristo Este anjo do Senhor Jesus Cristo es un espíritu é um espírito de profeta, ministrador, el cual es enviado o qual é enviado a la iglesia de Jesucristo, à igreja de Jesus a los Cristo, herederos de salvación, aos herdeiros de para salvação, ministrarle para ministrar-lhe la palabra de a Dios, palavra de Deus correspondente a este tempo final. ministrarle Ministrar el mensaje del evangelio, a mensagem do Evangelho do Reino. ministrarle Ministrar-lhe toda esta revelación toda esta revelação que le dio a Juan que el deu a João o apóstolo. Y se le dio a Juan esta revelación E apocalíptica se deu a João esta revelação apocalíptica em símbolos,
Ele sabe lo que esos símbolos o que estes símbolos significan. significam. Y el significado de esos símbolos E o significado desses símbolos son dados a conocer são dados a conhecer a Iglesia de à Jesucristo Igreja de Jesus Cristo neste tempo final. y E, sobretudo, las cosas que deben suceder en este as tiempo coisas que devem acontecer neste último están en dia, estos símbolos que apocalípticos. estão nesses símbolos apocalípticos. Son abiertos estos São símbolos abertos esses apocalípticos símbolos para apocalípticos que la Iglesia de Jesucristo para que a Igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, obtenha o conhecimento todas estas cosas de todas estas coisas que em breve devem acontecer. hemos visto que este ángel Vimos que este anjo es un profeta, é um profeta, es un espíritu de profeta, é um espírito de profeta, el cual para este tiempo final o qual para este tempo estaría final manifestado estaria manifestado en carne humana. em carne humana. Este ángel mensajero, Este anjo mensageiro, siendo un profeta sendo um y profeta siendo un profeta e dispensacional, sendo um profeta dispensacional, viene con las dos conciencias vem com as duas consciências juntas. y esto es un milagro E isto é um milagre en la vida de una persona na vida de uma pessoa que tenga las dos conciencias que juntas. tenha as duas consciências El juntas. primer hombre que Dios colocó en la O tierra, primeiro homem que Deus colocou na terra, que fue Adán, que foi Adão, tenía las dos conciencias juntas. tinha as duas consciências Por eso juntas. ustedes pueden ver Por isso vocês podem en ver el Génesis em que Gênesis todos los días que todos os dias Dios lo visitaba Deus o y visitava hablaba con él. e falava com ele. Dios en su cuerpo teofánico, Deus em seu corpo teofânico, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, llamado el ángel de Jehová, chamado anjo de Jeová, hablaba con Adán. falava com Adão todos os dias. Él es el que era antes que Abraham Ele é quem era antes que Abraão y antes que Adán también. e antes que Adão também. Y él es E ele é el que estuvo manifestado en carne humana, quem esteve manifestado em carne en humana, de carne llamado no véu de carne chamado Jesus. Y ahora para este tiempo final E agora, para este tempo final, encontramos que él ha enviado encontramos que ele enviou unos diferentes espíritus ministradores diferentes espíritos ministradores manifestados en carne humana, manifestados em carne humana, que são chamados profetas de Dios, profetas de en el Deus, Antiguo Testamento no Antigo y en Testamento el Nuevo Testamento. e no también. Novo Testamento também. Estos 7 ángeles mensajeros de las 7 edades Estes 7 anjos mensageiros das 7 eras son 7 espíritus ministradores. são 7 espíritos ministradores. Son los 7 espíritus de Dios São os 7 espíritos de que recorren Deus toda la tierra que recorrem toda a terra. y al ser manifestados E en ao carne humana, serem manifestados em carne humana, son los mensajeros são os mensageiros de cada edad de la iglesia de gentil cada era da igreja durante la gentia dispensación de la gracia durante a dispensação da graça en el lugar santo del no templo lugar espiritual de santo do templo espiritual de Cristo. Cristo. En esta parte Nesta parte templo espiritual de Cristo. do templo espiritual de Cristo. Y hemos tenido aquí en esta parte del templo espiritual de Cristo E tivemos aqui nesta parte do templo espiritual de Cristo 7 espíritos ministradores, que son los 7 ángeles de la que siete edades de são la iglesia os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia, los cuales aparecen acá os quais aparecem aqui, en esta nube formada por nesta nuvem formada por anjos, aparecen en sus cuerpos aparecem em seus corpos teofânicos. para el día postrero. Para o último dia, La iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus Cristo tendrá al último espíritu ministrador terá o último espírito ministrador, manifestado en carne humana, manifestado em carne el cual humana, es el ángel del o Señor Jesucristo, qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo, el cual viene en el día o postrero qual vem no último dia, manifestado en carne manifestado em carne humana, com as duas consciências juntas, para poder receber toda la revelación de toda a Dios, revelação de Deus, toda la revelación de Jesucristo toda a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, para este tiempo final. para este tempo final. Y él E ele no tendrá que dormirse não terá que dormir para, por medio de sueños, para, por meio de sonhos, obtener la revelación de Dios. obter a revelação de Deus. Porque teniendo las dos conciencias juntas, Porque tendo as duas consciências juntas, podrá recibir la revelación de Dios poderá receber a revelação de Deus estando despierto. estando acordado.
e assim dar à Igreja de Jesus Cristo toda esta revelação divina. Deus lhe dará toda essa revelação divina, Porque não fará nada o Senhor Jeová sem que revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Tudo o que ele fará, conforme seu programa, o revelará por meio do seu anjo mensageiro, que é o profeta do sétimo milênio e da sétima dispensação, com a revelação divina da mensagem do Evangelho do Reino, dando a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo. Esse é o maior mistério dos céus e da terra também. Quando foi aberto no céu este mistério, na abertura do sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Esse é o mistério do qual Cristo disse que ninguém, nem no céu nem na terra, conhecia, nem os anjos, nem o Filho do Homem, porque a Jesus ainda não tinha sido revelado esse mistério. E como pode ser possível que ele diga que nem o Filho conhecia quando seria o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, estando Deus dentro dele, e sendo ele o Deus manifestado em carne humana? É como em nós somos corpo, espírito e alma. E você tem as duas consciências, o consciente e o subconsciente. As coisas que você tem no consciente são as que você conhece. Há muitas coisas que você tem no subconsciente, mas que não passaram do subconsciente ao consciente, e você não as conhece, mesmo que estejam aí, mas estão no subconsciente, ainda seladas. Por exemplo, todos vocês, quando liam ou escutavam sobre os escolhidos de Deus, se perguntavam: quem serão os escolhidos de Deus? Eu gostaria de ser um dos escolhidos de Deus. No subconsciente de vocês, tudo isso estava selado, mas você não entendia. Mas quando foi aberto o mistério, então, desde o profundo do seu subconsciente, saiu ao seu consciente tudo isso que estava ali selado. E agora, quem são os escolhidos de Deus? Veem que agora sabem, mas antes não sabiam. Mas tudo isso estava selado lá dentro, porque um escolhido não se torna um escolhido quando crê. É um escolhido, é um primogênito, é um predestinado de Deus desde antes da fundação do mundo. Mas isto está selado na alma da pessoa. Essa alma é a semente de Deus, mas a pessoa não sabia que era um filho de Deus, até que foi aberto este mistério. E então, quando é aberto este mistério e escuta a voz de Deus, diz: isto era o que eu estava esperando. Eu estava esperando e foi aberto e o captou. E agora sabe que é um escolhido ou uma escolhida de Deus, mas antes não sabia. E assim é com Jesus.
Lo que él no sabía O que ele não sabia estaba en el subconsciente, estava no subconsciente, o sea, en la mente ou de Dios. seja, na mente de Pero no había Deus, sido pasado, mas não tinha sido passado à parte consciente. por lo tanto, él no estaba Portanto, consciente ele não estava consciente del día y la hora do dia e a de la hora venida del Hijo del da Hombre. vinda do Filho do Homem. Pero él estaba consciente Mas ele estava consciente de que la venida del Hijo del de Hombre que a vinda do Filho do Homem seria realizada no fim do tempo, en el fin del siglo, no fim do século, en el día postrero. no último Pero él dia. no sabía Mas ele não sabia, não estava de consciente qué año, de que ano, qué mes que mês y qué territorio, e que território, todas essas coisas, porque no habían sido porque traídas não tinham sido trazidas do subconsciente, da mente de al Deus, consciente. ao consciente. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo sencillo que es todo. o simples que é tudo. Ahora pensar Agora, pensar que Jesucristo, que Jesus Cristo, del cual los discípulos do dijeron, qual os discípulos disseram, nosotros sabemos ahora nós sabemos agora todas las cosas. que tu sabe todas as Y coisas. ahora Jesús decir E agora Jesus que dizer el Hijo que o no Filho sabía cuándo sería la não venida del Hijo del sabia Hombre. quando seria a vinda do Filho do Homem. Pero ahora, Mas agora, vean ustedes lo sencillo que vejam vocês o simples que é. estaba allí dentro de él, Estava ali dentro en dele, el subconsciente, no subconsciente, na mente de Deus, mas não tinha passado ao consciente. pero este misterio Mas este mistério es el misterio é o mistério que Dios mantuvo en su mente que Deus manteve em sua mente todo el tiempo todo o tempo y que sería revelado e que seria revelado en este tiempo. neste tempo final. Ese es el misterio Esse é o mistério más grande maior de toda la Biblia. de toda a Es el Bíblia. misterio más grande É o maior mistério de los cielos. dos céus e da terra. Pero el cumplimiento de ese misterio Mas o cumprimento deste mistério é a coisa mais simples que una persona que uma pessoa puede imaginar. possa imaginar. ¿Cómo fue? Como foi La primera venida a de Cristo. primeira vinda de Cristo? Era um mistério, Aunque se dieron muchos detalles mesmo que foram dados muitos detalhes com relação al tiempo. ao tempo, Era en la semana número 70. era na semana número 70, onde teria seu ministério. Portanto, antes de começar esta semana, tenía que estar en la já tinha que estar na terra. Tinha que ter nascido por meio de uma virgem, Isaías dijo en el que o capítulo profeta 11, Isaías el capítulo disse 7, verso 14, no capítulo 7, versículo 14. no, capítulo 7, verso 14, Capítulo 7, versículo 14, y corrige. también en el Génesis, E também em capítulo Gênesis, 3, verso 15, capítulo 3, versículo 15. también el capítulo 9 E de também Isaías, no capítulo 9 de Isaías, versos 6 al 9 por ahí, versículo 6 ao donde 9, nos dice, por "Un aí, niño nos es onde nacido, nos disse: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos y el deu, principado sobre su e o hombro, principado está sobre os seus ombros. E assim continua enumerando todas as coisas. E disse que é Pai eterno, Deus forte, príncipe de paz. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo todas esas escrituras como todas estas escrituras que hablan de la primera venida de Cristo que falam da primeira vinda de Cristo fueron cumplidas foram cumpridas en Jesucristo. em Jesus Cristo. Todas esas escrituras Todas estas escrituras estavam seladas. eran profecías, Eram pero profecias, luego fueron mas abiertas. depois foram abertas completamente. Pero aún aunque estaban cerradas, Mas até, ainda que estivessem fechadas estas profecias até o tempo do seu las personas cumprimento, podían leer as pessoas podiam ler e ver que la venida del Mesías que a vinda do Messias ia ser cumprida onde? en la tierra de Israel Na terra de Israel, e ia nascer em Belém da Judéia, por meio de uma virgem, descendente do rei Davi. Quando fue dada esa profecía, Quando foi dada essa profecia, en el Génesis, em Gênesis, nadie sabía ninguém sabia dónde iba a ser, onde ia ser o cumprimento desta profecia. pero ya Mas en já el tiempo del profeta Isaías, no tempo do profeta Isaías, Deus deu mais luz relación a la venida com relação à vinda do Messias. y viendo esas profecías, E vendo essas profecias, ya las personas as pessoas podían tener já podiam ter una idea uma ideia bastante clara bastante de la clara nación da nação y de la ciudad e da cidade
donde se cumpliría esa profecía. onde se cumpriria esta profecia. La nación hebrea, A nação hebraica, en la ciudad de David, na cidade de por medio de Davi, una descendiente por del rey meio David, de uma descendente do rei Davi, una joven virgen, uma jovem virgem, una princesa, uma princesa, aunque era pobre. mesmo que fosse pobre. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también tenía que estar en la que tierra também tinha que estar na terra antes de la semana número 70, antes da semana número 70, porque en la semana 70 porque na semana él 70 comenzaría su ele ministerio começaria seu ministério para confirmar o pacto ao povo hebreu. y a la mitad de esa semana E na metade dessa semana sería quitada la vida del Mesías. seria tirada a vida do Messias. Y Dios E Deus dio señales. deu sinais. Él dijo que una estrella saldría Ele disse que uma estrela sairia de Israel. y salió una estrella. E saiu uma La estrela. estrella de Belén apareció A estrela de Belém apareceu como o sinal de la primera venida de Cristo, da primeira de la venida vinda del de Hijo del Cristo, Hombre. da vinda do Filho do Homem. Y esa estrella E essa estrela representaba al Mesías, representava o Messias, porque Cristo es porque Cristo la é estrella resplandeciente a de la mañana. estrela resplandecente da manhã. Ahora vean cómo Cristo Agora vejam como Cristo é representado es la estrella resplandeciente na de la mañana, estrela resplandecente da manhã. É representado no sol também. es representado en el león, É representado es no leão. representado en el cordero, É representado no cordeiro. y también E também encontramos que Dios se representa en el encontramos águila, que Deus se representa na águia y también e também en una paloma. em uma pomba. El Espíritu Santo O Espírito Santo representado en una paloma. representado em uma pomba. Ahora podemos ver Agora podemos ver todas las cosas en las cuales todas as coisas nas quais Deus se representa. y podemos ver E podemos ver como para la primera venida de Cristo como na primeira vinda de hubo Cristo más información houve mais informações, mais informação detalhada de lugar, de lugar, o sea, nación, ou seja, nação, ciudad, cidade, descendencia también, descendência também, de la descendencia da descendência del pueblo hebreo do povo hebreu por medio por meio de la descendencia da de David, descendência de Davi. y específicamente E especificamente por por medio meio de uma jovem virgem. para la segunda venida de Cristo Para a segunda vinda de Cristo, no hay tantos detalles, não há tantos detalhes, aunque todo lo que se cumplió en la primera venida de Cristo mesmo que tudo que se cumpriu na primeira vinda de Cristo será actualizado será atualizado en la forma correspondiente. na forma correspondente. ¿Qué significa eso? O que significa isso? Que una virgen allá Que uma virgem lá representa acá representa aqui la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja virgem do Senhor Jesus Cristo. y Belén E Belém, de Judea, da Judéia, donde nació el rey David. onde nasceu o rei Davi. Belén Belém significa la casa del pan de Dios. significa a casa do pão de Deus. Y la casa del pan de Dios, E a casa do pão de Deus é Cristo. él dijo, Ele disse: yo soy el pan Eu sou o pão vivo que he descendido del cielo. que desci do Y céu. el que come de este pan. E quem come deste pão viverá eternamente. Y también E também la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo es la casa é a de Dios. casa de Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, en esa casa de Dios nessa casa de Deus está el pan de Dios, está o pão de la Deus, palabra de Dios. a palavra de Por lo Deus. tanto, Portanto, tiene que venir tem que vir por medio de Cristo, por meio de Cristo, nuestro Belén. nosso Belém. Eso significa Isso significa que uno nacido que nascido en Cristo, em Cristo, uno nacido nascido de creer en Cristo por como meio nuestro de Salvador, crer em Cristo como nosso y lavado por Salvador la sangre de Cristo, e lavado com o sangue de y lleno Cristo del Espíritu de Cristo, e cheio do Espírito de Cristo e nascido assim de novo, nascido na casa de Deus, se cumplirá se cumprirá la manifestación a manifestação de Jesus Cristo e Espírito para Santo el día postrero, para o último dia,
para darnos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Cristo, el ángel del pacto, E Cristo, o anjo do pacto, tendrá un nuevo velo de carne, terá um novo véu de carne neste tempo final e, consequentemente, tendrá un nuevo nombre también, terá um novo nome também y por consiguiente e, consequentemente, tendrá un nuevo territorio. terá um novo território. Allá fue en el este Lá foi no leste y en el tiempo final e no tempo es final en el oeste. é no oeste. Allá fue como cordero, Lá foi como cordeiro acá es como león. e aqui é como leão. Y si seguimos enumerando E se continuarmos enumerando las cosas, todas as coisas correspondentes a este tempo final, tendríamos que quedarnos teríamos que ficar una semana más con ustedes, uma semana a mais com vocês, solamente para hablar somente sobre este tema. para falar sobre esse tema. Pero ustedes Mas vocês han estado entendiendo estiveram entendendo o programa de Deus correspondente a este tempo. y han estado comprendiendo E estiveram compreendendo que la manifestación de Cristo que a manifestação de Cristo Espíritu Santo em de la Espírito Santo de era em era fue por medio de cada ángel mensajero. foi por meio de cada anjo La mensageiro. manifestación de Cristo E para a el tiempo manifestação de Cristo para o último dia, para a era da pedra angular, é por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. y así como hubo un territorio E assim como houve um território de Cristo se manifestó en onde Espíritu Santo, Cristo se manifestou em Espírito Santo por meio de cada anjo mensageiro para este tempo final, hay un territorio também há um território Cristo estará onde manifestado Cristo estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro en este tiempo final. neste tempo final. Y ese territorio es E esse território é ¿cuál? qual? La América Latina. A América Latina e o Caribe. Él vino hablándonos Ele veio nos en falando idioma hebreo, no idioma en hebraico, el común del pueblo, no comum do povo, en su primera venida. em sua primeira vinda. Vino hablando por medio de San Pablo, Depois veio nos falando por meio de São Paulo, na primeira era da igreja en los gentia, idiomas que San Pablo nos idiomas que São Paulo falava, porque sabia mais de um idioma. después vino hablándonos E depois veio nos falando por meio do segundo anjo mensageiro, em francês, por medio de Ireneo, por meio de Irineu. E depois veio nos falando por meio de Martim, el cual nació en Hungría y tuvo su ministerio o qual nasceu na Hungria e teve seu ministério na Hungria e na França. Portanto, veio en falando esos dos idiomas, nestes dois idiomas, húngaro y em húngaro e em francês. y luego se manifestó por medio de Colombo E depois se manifestou por meio de Colombo y vino hablándonos e veio nos falando en dos idiomas también, em dois idiomas também, en irlandés em irlandês y escocés, e escocês, porque eso fue el territorio porque esse foi o território que abrió Cristo que cobriu Cristo por meio do ministério Martín, de Martim, y todo esto está ocurriendo e en tudo Europa, isto está ocorrendo na Europa, después de la etapa de Asia Menor. depois da etapa da Ásia Menor. Y después vino manifestado por medio de Lutero E depois veio manifestado por meio de Lutero na Alemanha. Veio falando alemão. el Espíritu Santo, O Espírito Santo, Cristo manifestado en Cristo Lutero. manifestado em Lutero. Después vino en Inglaterra Depois veio na Inglaterra falando por meio de Wesley, en inglés em inglês del de Inglaterra. da Inglaterra. Y después vino en la séptima edad de la E iglesia depois veio na sétima era da igreja gentia, ya no en Europa, já não na Europa, sino que voló mas que voou a otro continente, a outro al continente, continente americano, ao continente y vino americano, manifestado e veio manifestado en el reverendo William Branham, no reverendo William Branham, sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia. vino ministrando Veio ministrando el Espíritu Santo o Espírito Santo en el reverendo William Branham no reverendo William Branham y vino hablando e veio falando en inglés em inglês del común del pueblo, do comum do povo, de ese territorio desse território de donde él se crió. onde ele se criou. Y para el día postrero, E para o último dia, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, Jesus Cristo,
pasa a la América Latina y el Caribe passa à América Latina e ao Caribe para hablarnos por medio de su ángel mensajero para nos falar por meio do seu anjo mensageiro del pueblo, no comum do povo, en el idioma no del idioma ángel mensajero de do Jesucristo. anjo mensageiro de Jesus Cristo. Y todos los que entiendan ese idioma E todos os que entendam esse idioma escucharán en ese idioma. escutarão nesse Los que idioma. no entiendan, E os que não pues se entendem, les traducirá pois será traduzido al idioma ao idioma de todos los que quieren de escuchar. todos os que quiserem escutar. La América Latina A América Latina tiene dos idiomas principales, tem dois idiomas principais, el español o espanhol y el portugués. e o português. Ahora podemos ver Agora podemos ver que también hay otros idiomas que também há outros idiomas que se usam no Caribe y también en e toda la América também Latina, em toda a América Latina. Também há outros idiomas dos indígenas, pero se le traduce mas é traduzido al idioma ao idioma dos indígenas também, para que reciban la palabra. para que recebam a palavra. Y son miles de indígenas E são milhares de que están indígenas escuchando que estão la escutando voz de Cristo a voz de en Cristo este día postrero, neste último la dia, edad de la piedra angular. na era da pedra angular. La bendición A bênção le ha tocado a la correspondeu América Latina y el à Caribe. América Latina e ao Caribe. Hay personas Há pessoas que piensan que pensam, para poder entender para poder entender la palabra de Dios a palavra de Deus, hay que estudiar mucho. é preciso estudar muito. Hay que ir a una universidad o a un seminario É preciso ir a uma universidade ou a um seminário e se graduar en teología. em teologia. ¿Saben ustedes una cosa? Sabem vocês uma Lo que coisa? la persona necesita O que a pessoa es necessita ser un escogido de Dios. é ser um escolhido de Deus, é ser uma ovelha de Deus. Cristo dijo, Cristo diz: ovejas oyen minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Él también Ele também para sus ovejas comparou suas la ovelhas buena tierra. com a boa terra Dijo que la buena e tierra disse que a boa terra son aquellos são aqueles que oyen la palabra de Dios que ouvem a palavra de Deus e a y entendem llevan fruto e produzem frutos a 100 por a uno. 100 por 1. Otros llevan al 60 Outros por uno produzem a 60 por 1 y otros al 30 e por outros a 30 por 1. uno. ¿Qué usted hace para que una plantita que usted siembra lleve mucho fruto? O que você faz para que uma plantinha que você plante produza muito fruto? Pues le echa agua Pois coloca água para que crezca bien para que cresça bem y lleve mucho fruto. e produza muito fruto. También permite que el sol le E dé também permite que o sol lhe dê, todo lo que estorbe tira tudo o que atrapalha para que el sol le pueda para dar que o sol lhe possa dar bem. Tiene que Tem que quitar todo lo que le estorbe tirar tudo o que atrapalha para que la luz para que a luz de la revelación divina da revelação divina de Cristo pueda llegar. possa chegar. No puede dejar Não pode deixar em sua vida cosas que le estorben coisas que o atrapalhem y que vaya a decir, e que vá dizer: no puedo estar en la actividad não posso estar na atividade porque tenho tal ou tal compromisso, porque tengo tal y tal cosa. porque tenho tal e tal coisa que fazer. Eso es algo Isso é algo que impide que que impede la luz de la revelación que a divina luz da revelação divina, a luz de Cristo, lhe dê en ese momento. nesse momento. Usted necesita Você necessita que la luz del sol de justicia que a luz do sol de justiça manifestada manifestada, essa luz por meio da revelação divina, dándole, esté alumbrando esteja lhe pegando, esteja lhe iluminando o entendimento e que a água de la lluvia tardía da chuva tardia do ensinamento del evangelio del reino do Evangelho do Reino llegue hasta lo profundo chegue até o profundo da alma, para que así para que assim pueda produzir possa produzir como usted quiere. como você ¿Y quer. cómo usted quiere producir? E como você quer produzir? Queremos producir. Pois todos queremos produzir a 100 por 1. Y eso es lo que yo deseo E isso é o que eu desejo para todos vocês, que produzcan que produzam al 100 por a uno, 100 por 1, al máximo. ao máximo.
E que também, quando reparta los Cristo repartir os galardões los galardones maiores sean para todos ustedes sejam para todos vocês e para mim também. e para mim também. Ahora podemos ver Agora podemos ver que San Pablo también dijo, que São Paulo também "Vuestro disse: trabajo en el Señor, vosso trabalho no Senhor não é em vão. E Cristo el disse: Hijo del Hombre viene o Filho do Homem vem com seus anjos pagar a cada uno para recompensar a cada um, conforme as suas obras. San Mateo capítulo 16, São verso Mateus 27. capítulo 16, versículo 27. 27. Y Apocalipsis capítulo 22, E Apocalipse capítulo 22, versículo 12. verso 12. En el último capítulo, No de la último Biblia, capítulo da Bíblia y último capítulo e último capítulo del libro de Apocalipsis, do livro de Apocalipse, en el verso 12 dice Cristo, no versículo 12, Cristo disse: y aquí vengo pronto, eis que cedo venho, y mi galardón conmigo, e o meu galardão está para comigo, recompensar a cada uno para dar a cada um según sea su obra. segundo a sua obra. Él recompensará Ele recompensará a cada uno a cada um conforme a como sea su obra. conforme como seja ou for a sua obra. Ahora podemos ver Agora podemos ver que tenemos una bendición grande. que temos uma grande bênção. Nos ha tocado en este tiempo Nos correspondeu neste tempo la oportunidad a oportunidade en el programa divino do programa divino de tener de ter, por primera vez pela primeira vez en la historia na história de la América Latina y el da Caribe, América Latina e do Caribe e na história raza humana, da raça humana tener una edad ter uma era y una e uma dispensação que se abre na América Latina e no Caribe. es la primera ocasión É a primeira ocasião na de história la raza humana da raça humana y en la historia e na história latinoamericana y caribeña. latino-americana e caribenha. Es la primera ocasión E é a primeira ocasião en que la América Latina y el em Caribe que a América Latina e o Caribe tiene un mensajero, tem um mensageiro, un profeta um mensajero profeta mensageiro. y para colmo E para cúmulo, dispensacional dispensacional. y tiene la parte más E importante, tem a parte mais importante no templo de el Deus, lugar santísimo. o lugar santíssimo. Lo mejor O melhor, Dios lo dejó Deus o deixou para lo último, para o último, para dárselo para dar a los latinoamericanos. aos latino-americanos e caribenhos e ao seu anjo mensageiro. Y los últimos E os últimos vienen a ser los primeros. se tornam os primeiros. Vienen a ocupar Ocupam la mejor parte a melhor parte, a parte principal del templo espiritual no de Cristo. templo espiritual de Cristo, o lugar santíssimo. El fin del negocio O fim do negócio es la construcción del templo espiritual de Cristo. na construção do templo espiritual de Cristo. El fin del negocio, O fim do negócio, vean ustedes, vejam vocês, es mejor que el principio. é melhor que o princípio. Mejor es el fin del Melhor é o fim do negócio negocio que el principio. que o princípio. Ahora los que tuvieron Agora, os que tiveram una edad uma era las 7 edades de la iglesia durante as 7 eras da igreja gentia, já o seu tempo y terminou. los escogidos E os escolhidos de su tiempo do seu tempo ya fueron sellados já foram chamados, juntados e selados e estão descansando no paraíso. y solamente de las 7 edades E de la iglesia somente das 7 eras da igreja gentia quedan unas reliquias restam umas relíquias que en algún momento que em algum momento subirán subirão a la edad de la piedra à era da pedra angular. pero la edad de la piedra angular Mas a era da pedra angular está llena está cheia. y todavía hay lugar. E ainda há lugar. Está llena Está cheia de escolhidos de Deus, latinoamericanos. latino-americanos e caribenhos. O sea que la edad que está vigente en la Ou actualidad seja, que a era que está vigente atualmente corresponde corresponde latinoamericanos. a latino-americanos e caribenhos. La bendición más grande A maior la bênção tienen a los tem latinoamericanos. os y caribeños. latino-americanos e Por caribenhos. eso es que la bendición
bendición Por isso é que a bênção de Deus para o povo hebreu, de onde irá? de los latinoamericanos, Dos latino-americanos e caribenhos. dice la Escritura, Disse a Escritura. y vendrá de Sión. E de Sião virá o libertador. Para el pueblo hebreo, Para o povo hebreu, de onde irá? de Sión. De Sião, da Igreja de Jesus Cristo, da era da pedra angular e território, onde se cumpre esta era. Ellos están a la expectativa, Eles estão na expectativa, estão esperando, pero no saben mas não sabem cómo es todo. como é tudo. Pero ellos saben Mas eles sabem que del oeste que do oeste é que vem el nombre de Dios o nome de Deus manifestado comenzarán a temer e começarão a temer o nome de Jeová desde el oeste. desde o oeste. Muchos saben ya Muitos sabem que já la bendición que a bênção para Israel para Israel les llegará chegará de los latinoamericanos. dos latino-americanos e caribenhos. Ya ese misterio Já esse mistério para os hebreus gradualmente está se abrindo, pero la iglesia de Jesucristo mas a Igreja de Jesus Cristo ainda está aqui na terra y no se puede atender e não se pode atender al pueblo hebreo ao povo hebreu como nação completamente completamente hasta que no se termine la labor. até que se termine o trabalho Entre los gentiles, entre os gentios com a Igreja de Jesus Cristo, hasta que nosotros até que nós seamos completados sejamos completados na era da pedra angular, até que se complete o número dos escolhidos de Deus muertos en Cristo, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Dios no se puede tornar Deus não pode se voltar al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Terminar su obra, Tem que terminar a sua obra entre os gentios primeiro, pero puede abrirle los ojos mas pode abrir os olhos de alguns hebreus. pueden ir siendo preparados. Podem ir sendo preparados para o que vem. Y también E também hay muchos hebreos há muitos hebreus que tienen parte, que têm parte na Igreja de Jesus Cristo, porque la iglesia de porque a Igreja de Jesus Cristo está composta por gentios e hebreus também. por lo tanto, Portanto, habrá hebreos también haverá hebreus também neste tempo final, vendrán al cuerpo que virão ao corpo místico de Cristo como parte da Igreja de Jesus Cristo. y eso no significa E isso não que significa Dios esté tratando con el pueblo hebreo. que Deus já esteja tratando com o povo hebreu. Isso o único que significa é Entre los hebreos que entre os hebreus também há escolhidos do corpo místico de Cristo, como hijos, como filhos e filhas de Deus. pero pronto Mas em breve, Dios llamará. Deus chamará 144 mil hebreus. Esos no son de la Esses já não são da noiva gentia, no son de la iglesia, já não são da Igreja de Jesus Cristo, son del pueblo hebreo são do povo hebreu y vendrán a ser e se tornarão los siervos os servos que servirão a Cristo y a su iglesia. e a sua igreja, servirão ao rei e à rainha durante o reino milenial. Ellos Eles no van a la cena de la boda. não vão à ceia das bodas do Cordeiro. Ellos morirán durante Eles morrerão durante a grande tribulação, pero resucitarán mas ressuscitarão al final de la gran no final da grande tribulação para estar no reino milenial, para servir para servir como eunucos como eunucos a Cristo a Cristo y a su iglesia, e a sua a igreja, la reina a rainha y al rey, e ao en rei, esse glorioso reino. nesse glorioso reino milenial. Ou seja, que terão uma parte bem importante no reino messiânico de Cristo. de Cristo. Y toda la nación hebrea E toda a nação hebraica tendrá una bendición grande, terá uma grande bênção no reino de Cristo, porque estará a la porque cabeza estará à cabeça de todas las naciones. de todas as nações. Será Será la capital, a capital do mundo inteiro. Jerusalén será Jerusalém será a capital do mundo inteiro. ¿Dónde se encuentra el presidente de una nación Onde se encontra o presidente de uma nação y el rey de una nación? e o rei de uma nação? En la capital. Na ¿Y capital. dónde estará el rey E onde estará o rei del pueblo hebreo do povo del hebreu mundo entero e durante do el reino mundo milenial? inteiro durante o reino milenial? Pues en Jerusalén, Pois em en Jerusalém, el trono de David,
no trono de Por Davi. eso será Por isso será la capital. a capital de Israel e do mundo inteiro. Y el territorio de Israel E o território de Israel será o Distrito Federal. y el resto del mundo E o resto do mundo será todo el territorio todo o território sobre o qual Cristo reinará. Cristo reinará. Ahora, Agora, vean ustedes una cosa muy importante. vejam vocês uma coisa muito importante. Los primeros Os primeiros que tienen la oportunidad que têm a oportunidade, como naciones como nações, para entrar al programa de Dios ao programa de del Deus reino milenial do reino milenial serán las serão as pessoas e as que nações estarán viviendo que estarão vivendo en el último territorio no último território entre los gentiles entre os gentios, donde Dios se manifiesta. onde Deus se manifeste. ¿Y qué significa eso? E o que significa isto? Que la América Latina y el Que a Caribe América Latina e o Caribe es el territorio é o território que tiene la oportunidad que tem a oportunidade de entrar de entrar al reino milenial de Cristo. ao reino milenial de Porque la Cristo, bendición de Cristo porque a bênção de Cristo está na América Latina e no y Caribe. los 7 colores del arco E as 7 cores do arco-íris do pacto divino están siendo manifestados estão sendo manifestados na América Latina e no Caribe, assim como foi manifestado uma cor do arco-íris em cada era da igreja gentia. Em nosso tempo, los 7 colores são as 7 cores en un círculo completo. em um círculo completo. Así es como Dios ve Assim é como Deus vê la América Latina y el a América Latina e o en la Caribe manifestación na manifestação de Cristo en este tiempo final. neste tempo final. Cristo el que tiene Porque é Cristo quem tem esos 7 colores. essas 7 cores. Es el pacto de É o Cristo pacto de Cristo manifestado manifestado en la América Latina y el na América Latina e no Caribe. Por lo tanto, Portanto, la América Latina y el a América Latina e o que Caribe tiene la oportunidad en este são os que têm a oportunidade nesse tempo final de entrar al programa de Dios ao programa de para Deus, pasar al reino para milenial passar ao reino milenial de Cristo. y también E também tendrá esa oportunidad terá essa oportunidade el pueblo hebreo. o povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver una cosa muy importante. uma coisa muito importante. Sabemos que los juicios divinos, Sabemos que os juízos divinos virão sobre a terra, pero la América Latina y el Caribe, mas a América Latina e o Caribe, por cuanto tiene una oportunidad grande en por este tiempo, quanto tem uma oportunidade grande nesse por la tempo, América Latina y el Caribe, oramos pela América Latina e o para Caribe, que Dios la guarde para que Deus aguarde y entre al reino milenial e entrem ao reino milenial de Cristo. Estamos en el territorio Estamos no território donde está la bendición onde de Dios está a bênção de Deus en este neste tempo final y en donde Dios e onde Deus envía su ángel mensajero envia seu anjo mensageiro para dar testimonio para dar testemunho de todas estas cosas de todas estas en las coisas iglesias. nas igrejas. Es la primera ocasión É a primeira en que ocasião nuestro amado Señor Jesucristo em que nosso amado Senhor Jesus envía Cristo un profeta envia um profeta dispensacional à sua igreja y lo envía a la etapa de la edad de la piedra angular e o envia à etapa da era da pedra angular, que está se en cumprindo América Latina, na América Latina e no Caribe. la bendición más grande A maior de todos bênção los tiempos de todos os para la tempos iglesia de Jesucristo para a igreja de Jesus Cristo. la tiene Cristo A tem Cristo en este tiempo final. neste tempo final. ¿Para quiénes? Para quem? Para todos nosotros. Para todos nós. Por eso es Por isso é que para este tiempo final que para este tempo final es que los muertos en Cristo é que os mortos em Cristo vão ressuscitar que estamos vivos e os que estamos vivos vamos ser alguno transformados. se va adelante, Se alguém for antes, no se preocupe. não se preocupe. Le decimos, Dizemos, te veo pronto. te vejo em breve. Y si alguno se va a ir E se algum for antes de ir, puede despedirse pode se despedir, diciéndonos, nos nos vemos dizendo, muy pronto. vemo-nos muito em breve.
regressarei en el nuevo cuerpo no novo corpo y regresaré e regressarei jovencito. jovenzinho. Y nosotros podemos E decir, nós podemos dizer: te esperaremos te esperaremos, y nosotros también e nós também estaremos en un nuevo estaremos em um novo corpo. cuerpo. Hemos visto Vimos que para darnos a conocer todas estas cosas, que para dar-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer, é que Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro. ¿cuántos sabían que los días postreros eran quinto, sexto y séptimo milenio? Quantos sabiam que os últimos dias eram o quinto, sexto e sétimo milênio? Não sabíamos, mas já sabemos. ¿Y el día postrero? E o último ¿Cuántos dia, sabían que era el séptimo milenio? quantos sabiam que era o sétimo milênio? Não sabíamos, mas já sabemos. Porque Cristo Cristo ha enviado su ángel enviou seu anjo para darnos testimonio para nos dar testemunho de todas essas coisas deben suceder pronto. que em breve devem acontecer. Ahora podemos ver E agora podemos ver o mistério el ángel do anjo do Senhor Jesus Cristo. Vimos que é um profeta con las dos conciencias, com as duas consciências juntas, un profeta es, porque um profeta é um homem com as duas consciências juntas. y hemos visto E vimos que é um profeta dispensacional. y hemos visto que viene E vimos que vem en la América Latina na América Latina e ao Caribe. y hemos visto que viene E vimos que vem en la edad de la piedra na era da pedra angular y dispensación e del reino. dispensação do Y reino. hemos visto que viene E vimos que con vem el mensaje com a mensagem del reino, do Evangelho do Reino, revelándonos revelando-nos o mistério segunda venida da de Cristo segunda vinda de Cristo, como león de la tribu como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Todas essas coisas hemos visto as vimos y hemos visto e vimos el misterio de este ángel. o mistério deste anjo. Hemos visto que este será Vimos que este anjo, que será que este é o anjo que será adotado, estando vivo. estando vivo. Los otros ángeles Os outros anjos pudieron llegar não puderam chegar à adoção, porque la adopción es porque a adoção é la transformación a de nuestro transformação dos nossos cuerpo, corpos, donde obtendremos onde obteremos o corpo eterno. pero ellos creyeron Mas eles creram que serán adoptados em que serão adotados e serão adotados, porque van a ser resucitados porque serão ressuscitados cuerpos eternos. em corpos Y esa es la eternos. adopción E isto é a adoção para os mortos em y Cristo. para nosotros E para nós, transformación. pois a transformação dos nossos corpos. Eso es Isso é la redención a redenção do corpo, para volver a tener para voltar a ter los hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de Deus, tener nuevamente ter novamente cuerpos eternos corpos y eternos ser a imagen y e semejanza serem a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. hemos visto Vimos que en el misterio del ángel del Señor Jesús que no mistério do anjo do Senhor Jesus, este ángel este anjo es el que en el día postrero é quem no último dia aparecería en la edad de la apareceria na era da pedra angular. es el ángel É o anjo señalado como el siervo fiel assinalado como servo fiel e del cual prudente, Cristo dice, do qual Cristo ¿quién es el disse: siervo fiel y prudente quem é o servo fiel e al cual su prudente, Señor puso sobre su ao casa qual o seu Senhor pôs sobre sua para que les dé casa, el alimento a tiempo? para que lhes dê o alimento a tempo? De cierto os digo Em verdade vos digo que sobre todos sus bienes le pondrá. que sobre todos os seus bens ¿Cuál es el o siervo porá. fiel y prudente? Qual é o servo fiel e Que cuando prudente? su Señor venga, Que quando seu Senhor vier, le haya siendo así, o encontre fazendo assim, dándole el alimento espiritual, dando o alimento espiritual do último dia, mensaje del a Evangelio mensagem do Evangelho do Reino, de Jesucristo, a revelação de Jesus Cristo para o último dia, o maná escondido, siervo fiel y prudente, esse servo fiel e prudente será adoptado, é quem será adotado. y su grupo también. E seu grupo também, sua era também. Aunque algunos se vayan Mesmo que alguns se vão antes, não há nenhum problema. Regressarão e estarão com ele novamente, de novo. y ese es el ángel E esse é o anjo que se sentará con que Cristo, se sentará com Cristo em seu trono. y ese es el ángel E esse é o anjo sobre el cual sobre o qual él escribirá ele escreverá el nombre de o Dios, nome de el Deus nombre de la ciudad de e o Dios. nome da cidade do nosso Deus e seu nome Ese novo. es el ángel
Este é o anjo que recebe o maná escondido. Esse é o anjo que o recebe para que o coma e para dar a comer a los hijos de Dios. aos filhos de Deus na era da pedra angular. O maná escondido é a revelação divina da segunda vinda de Cristo, que corresponde ao lugar santíssimo. No lugar santíssimo era que estava o maná escondido. Agora podemos ver Que el mensaje que a del mensagem Evangelio del Reino do Evangelho do durante las Reino, 7 edades, durante as 7 la eras, revelación divina contém a revelação divina da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de y el Deus. mensaje del Evangelio del Reino. E a mensagem do Evangelho do Reino na era da pedra angular Revelación divina contém a revelação divina da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Esse é o alimento espiritual que Cristo les da que Cristo dá a sus escogidos aos seus escolhidos por meio do seu anjo mensageiro, em acréscimo al alimento espiritual ao alimento espiritual de las 7 edades de la iglesia. das 7 eras da igreja Además gentia, del alimento espiritual, além do alimento espiritual da primeira vinda de Cristo. ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que há para todos os escolhidos de Deus do último dia. y todo E tudo Dios lo hace Deus o faz sencillo. simples. Todo en simplicidad Tudo em simplicidade, que hasta los niños, para que até as crianças possam entender. porque hasta los niños Porque até as crianças vão ser transformadas. E por isso, tiene Dios que llevar a cabo Deus todo. tem que realizar tudo em forma simples. Y les puedo decir E posso que dizer si los adultos que seus adultos no avanzan não avançam en el conocimiento, no conhecimento do programa de Deus, as crianças vão passar. porque los niños Porque as crianças están bien adelantados. estão bem adiantadas. Es una bendición É uma bênção que hay para los niños también. que há para as crianças também. Y todos ustedes saben, E todos vocês sabem nuestros niños que nossas crianças ya saben já sabem van a tener un que cuerpo vão ter um corpo novo, um corpo jovenzinho. y por eso les digo E por isso lhes digo que si de los adultos que se os adultos se descuidarem, los niños se les van a as pasar. crianças vão passá-los. No fueron niños Não foram crianças proclamando as que estavam proclamando na entrada triunfal de Jesus, hosana ao filho de Davi, que vem no nome do Senhor, porque Deus aperfeiçoou o louvor de la boca da boca de los chiquitos dos y pequenos de los que maman, e dos que mamam. dijo Jesucristo. Disse Jesus Cristo. Así que los niños Assim que as no crianças se quedan atrás. não ficam atrás. Si alguien se queda atrás, Se alguém ficar puede atrás, ser de los adultos, pode ser dos adultos, pero de los niños, mas das crianças, nenhum fica atrás. si ustedes observan, Se vocês observarem, los niños que todavía no as pueden, crianças que ainda não podem falar, cuando escuchan, quando escutam a música, os hinos, se ponen muy contentos, ficam muito contentes dan con sus manos e já alguns dão com suas mãos y ustedes los ven muy felices. e vocês os veem muito felizes. Algo está pasando Algo está acontecendo dentro de ellos, dentro en deles, el alma de na ellos. alma deles. Es que Dios obra con É ellos que también. Deus atua com eles também. Deje usted Deixe você que Deus atue com você também. el deseo de Dios O desejo de es Deus obrar é atuar con todos. com todos. Y Él está E Ele está manifestándose se en manifestando este tiempo neste tempo a favor de todos ustedes de todos vocês e também de mim, para pronto para em breve transformar a todos sus escogidos. todos os seus ¿A escolhidos. quiénes va a transformar? A quem vai transformar? A todos nosotros. A todos nós. Y va a resucitar E vai ressuscitar a los muertos en os mortos em Cristo. Todo esto Tudo isso es dado a conocer é dado a en conhecer este tiempo neste con tempo, más detalles com mais por medio detalhes, del ministerio por meio do ministério del ángel do anjo Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Es un misterio É um mistério. en el libro del Apocalipsis. No livro de Apocalipse, Este ángel del Señor este anjo do Senhor Jesus Cristo, que viene con la revelación de que Jesucristo, vem com a revelação de Jesus que Juan quiso Cristo, adorar en dos
dos ocasiones. e que João quis adorar em 2 ocasiões. Y ya hemos visto E já vimos este misterio. este mistério. Es que es un profeta dispensacional. É que é um profeta dispensacional no qual Cristo Estaría manifestado estaria manifestado en Espíritu Santo, em Espírito Santo, hablando a su iglesia. falando à sua igreja e revelando-lhe todas essas Y coisas. Juan estando en el E Espíritu, João, estando no Espírito, viu tudo isso. vio el Espíritu de Cristo Viu o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, manifestado en su ángel. em seu anjo mensageiro. Ahora podemos ver Agora podemos ver el misterio o mistério del ángel de Jesús. do anjo de Jesus. Un profeta É um profeta dispensacional. A primeira vez Cristo envía que Jesus Cristo envia um profeta dispensacional à sua igreja. y es E é el segundo profeta, o segundo profeta, el segundo hombre o segundo que homem antes de venir a la tierra que antes de vir à terra ya já había ministrado la palabra. havia ministrado a palavra, a ministrou a João o apóstolo, Cerca de 2000 años atrás. cerca de 2000 anos atrás. El primero fue O primeiro foi Jesús Jesus y el segundo e o segundo, su ángel mensajero. seu anjo mensageiro. Por eso, Por lo isso, mismo que Dios hizo o mesmo que Deus fez com es Jesus lo que Jesús é o que hará Jesus con su ángel. fará com seu anjo. Cristo dice, Cristo disse: al que venciere, ao que vencer, haré que se siente conmigo en eu lhe darei que se sente comigo no meu así trono, como yo me he sentado, assim como eu me sentei com meu Pai em seu trono. o sea, la misma forma, Ou seja, na mesma forma, Cristo hará Cristo fará con su ángel. com o seu anjo, com o vencedor. Ahora podemos ver Agora podemos ver quién es quem é el ángel mensajero o anjo mensageiro del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y así como Dios E assim como Deus, como o Pai, ama ama a Jesús, a Jesus, Jesús ama. Jesus ama o seu anjo mensageiro. Y así como fue una manifestación, E assim como foi uma manifestação de amor do Pai Celestial, enviar a Jesús enviar Jesus para a obra correspondiente a aquel tiempo, correspondente es naquele una tempo, manifestación del amor divino. é uma manifestação do amor divino, Enviar a Jesús a su ángel Jesus mensajero. enviar o seu anjo mensageiro no último dia. Eso es Por isso la é victoria que a vitória será a vitória en el amor no amor divino. y por eso E por isso la edad nuestra a nossa era é a era amor divino, do amor divino, porque es la edad porque é a era en donde la manifestación onde a manifestação del amor divino do amor divino de Jesus Cristo se derrama se derrama sobre su iglesia sobre sua igreja en este día posterior. neste último dia. La victoria será A vitória será en el amor divino. no amor divino. Hemos visto Vimos el misterio o mistério del ángel do anjo de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ya tenemos un cuadro claro Já temos um quadro claro de quién es el ángel de quem é o anjo de Jesucristo de Jesus Cristo y qué cosas e que coisas estará hablando, estará falando, estaria falando o anjo de Jesus Cristo neste tempo. todas las cosas Todas as que coisas deben suceder que devem acontecer neste tempo final, entre los gentiles entre os gentios e também entre os hebreus. que las bendiciones de Jesucristo, Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. pronto todos E em breve todos sejamos transformados. pronto se completen Em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. y sean resucitados E sejam ressuscitados os mortos em Cristo e nós os que vivemos sejamos transformados e levados a la casa de nuestro à Padre, casa do nosso Pai a Celestial, la cena de la à boda del ceia Cordero das del bodas do Cordeiro no céu, cielo, en el nombre no nome eterno del Señor do Senhor Jesus Cristo. Amém Amém y amén. e amém. Ha sido para mí un privilegio grande Foi para mim um privilégio grande en esta ocasión, estar com vocês nesta ocasião, última actividad nesta última atividade de este
deste percorrido pelo Brasil. Ya nos veremos Já nos veremos en el próximo año, no próximo ano, Dios mediante. Deus primeiro. Ya sea Quer en seja estos cuerpos mortales, nestes corpos mortais ou já no novo corpo. oren mucho Orem muito por mí, por mim, oren por las actividades orem pelas que atividades vamos a tener el que vamos próximo ter año no en el próximo ano aqui no Brasil Brasil, y por todas las e actividades por todas as atividades nas quais estarei antes de llegar antes de chegar até vocês. que Dios les bendiga Que Deus os abençoe y les guarde. e os Y guarde. muchas gracias por E vuestra muito amable obrigado por vossa amável atenção e continuem passando una tarde o uma noche tarde ou uma noite llena de las bendiciones cheia das bênçãos de Jesus Cristo. y adelante E em frente, viendo a Cristo. servindo a Ya estamos Cristo. bien cerca, Já estamos bem perto da nossa transformação. nadie se aparta Ninguém se aparte del camino de Cristo. do caminho de Cristo. Ou melhor, Busque más personas busque mais pessoas para que sigam a Cristo. que Dios les bendiga Que Deus os y abençoe les guarde a e guarde a todos.